Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais um dia de leitura? Então, estamos no dia 27 de fevereiro de 2026, 58ª leitura. Cuide dos pequenos gastos do dia a dia. Mas antes de ler, como sempre, faço aqui honras a todos que estão no meu canal. Então sejam todos vocês muito bem-vindos, tanto os inscritos quanto aqueles que estão pela primeira vez. Aproveitem, se inscrevam, compartilhem o vídeo com aqueles que possam gostar, comentem, será uma satisfação. E ativem o sininho para continuarem recebendo o meu conteúdo. Daqui eu sou Gislaine Abadia, sou fisioterapeuta, sou terapeuta, e o meu canal Vamos Ver Quem Ama Mais traz nesse nome justamente um convite para que a gente possa se atentar do quê? De nos amarmos cada vez melhor. E ainda que a compreensão do amor de Deus esteja muito distante de nós, porque estamos muito aquém de conseguir vislumbrar este amor de forma incondicional. Então, se ele é sem condições, o chamamento de hoje justamente vai para isso. Não coloca condições para se amar. Então, já iniciando, se perdoe, não se julgue por muito tempo. Se você observou que estava em auto-julgamento, porque é necessário, o nosso crivo de compreensão, simplesmente se perdoe. Não estamos prontos. E, aliás, hoje você está no local onde está, da forma qual está, como está, em honras ao que já passou antes. Então nós vamos perceber que, no fundo, não existe nada ruim. É tudo o nosso aperfeiçoamento. Então vamos aí eliminar culpa, vergonha do que passou, medo, julgamento, crítica. Quando você elimina isso tudo sobre você, inclusive os sentimentos de menos-valia, quaisquer sejam eles, você está pronto para contemplar o seu melhor. Logo, você começa a enxergar a vida pelo lado bom. E acreditem, tudo tem o lado bom. Então, o chamamento do momento de agora foi esse. Vamos iniciar a nossa leitura? Leitura de número 58, 58ª. Cuide dos pequenos gastos do dia a dia. Quem já não se viu nestas situações? Só vou comprar um sorvetinho. Só é um par de meias novas. Preencha como quiser essas ações do cotidiano, as quais parecem não pesar no orçamento mensal, mas pesam e muito. Acredite, cada pequena decisão de compra tomada por impulso terá um preço e, no montante do mês, garantirá um valor alto. Os apenas R$5 por dia equivalem a 150 por mês e 1.800 ao ano. Questione-se sempre antes de uma compra. Eu realmente preciso comprar isso agora? Com este hábito consolidado, você verá como é possível rentabilizar muito mais. Cuide dos pequenos gastos do dia a dia. E realmente isso aqui é um fato, Então, quem nunca passou por isso? Então, por diversas e diversas vezes, nós deveremos aí lembrar o quê? Muitas vezes vamos identificar que estamos quase com a corda no pescoço, porque fazemos gastos. Imagina, e muitas vezes desnecessários. Quando é imprescindível, tudo bem, E agora, desnecessariamente, de pouco em pouco, nós acabamos fazendo algo não tão bom. E aí, entre estas questões de dívidas, não temos nem paz para viver. A nossa mente ferve e muitas vezes nos tira o conforto emocional. Naturalmente, nos adoece, inclusive. Nem que seja de uma dorzinha de cabeça, ali do mínimo, ao máximo. Pessoas se enovelam em dívidas que ao longo da vida não conseguem reaver possibilidades de saná-las, por completo. Então ela vive em função daquela dívida financeira. E essa dívida financeira, econômica, ela também pesa, não só a nível de materialização, ela também pesa a nível moral. E nos confundem
muitas vezes nos impedem, né, de exercermos ali dons e talentos mais aprimorados. De que forma? Então você imagine, façamos aí uma conta a nível de, suponhamos que você já tem um automóvel, um carro de passeio, e ele já lhe serve muito bem. É seu conforto, é seu bem-estar para ir e vir de onde quiser. Simplesmente não te deixa passar a chuva, noite, enfim. É a sua proteção nas estradas. Ótimo! Mas aí, você vendo a grama do vizinho mais bonita, começa a ficar sequioso para que aconteça com você também. Então, você já está ali, né? No momento onde acabou de trocar seu carro. Não, mas eu quero o outro. É esse assim, assim. Se fulano tem, eu também posso. Não é isso que muitas pessoas fazem? Ah, não, eu quero esse. E aí você, com a corda no pescoço, vai só se enforcando cada vez mais, por conta de uma questão supérflua. Porque não é nem naquela dinâmica de, o meu carro, ele tá com algum probleminha, então antes que dê trabalho realmente, eu vou passá-lo para frente. Não, muitas vezes é só porque você deseja, né, vislumbra, realmente é um desejo. Não é nem vontade do espírito, eu sempre costumo dizer, tem muita diferença. E agora nós vamos perceber o porquê. Quando é impulsivo, são desejos do ego. E muitas vezes fugazes. Eles vêm, ficam até por uma temporadinha, mas depois passam. Tão fugaz, né? Assim como chegou. É um impulso, assim como fogo de palha. Você acende, rapidamente queima tudo e acabou. E aí você vai ficar com o quê? Com a dívida. Ao invés de ter esperado uma forma adequada para que fizesse isso. Então muitas vezes a pessoa entra em financiamentos terríveis, ao invés de ter paciência, inclusive de entrar em um consórcio, né? Então ali com juros exorbitantes, ela com a corda no pescoço vai perceber que não fez um ato tão inteligente assim, né? Mas faltou-lhe inteligência emocional na ocasião do desejo fugaz. Então o ego queria, porque queria aquele outro carro, e ela então se envolveu, né, aí nestas questões não muito boas. E rende até hoje, né, muitas vezes dor de cabeça. E dor de cabeça no sentido micro, porque no macro de tudo, ela até prejudica. Só falando aqui um dado, vocês sabiam que a maioria dos relacionamentos amorosos, aquele beicinho de pulga que prejudica tudo, influencia todas as questões do casal, diz respeito ao financeiro? A grande maioria diz respeito a questões financeiras. Inclusive aqueles que já sabem que poderiam ser bons amigos e que gostariam inclusive de separarem-se. Eles não o fazem por questão de bens materiais e acabam vivendo uma vida amargurada, um do lado do outro, por conta da tal separação de bens, que ia modificar completamente a vida de cada qual, né? Isso quando muito por um só, mas haverá uma modificação aí. Então você vivia com tal valor e agora você passa a viver com X valor. É bem diferente. As pessoas, quando se veem nisso, elas preferem segurar aquele status quo, né? E continuarem a usufruir daqueles bens e recursos materiais e vivem amarguras. Quando percebem, vão envelhecendo e casais jovens já estão ficando o quê? Empurrando a vida com a barriga? Além de barrigudo, obeso, flácido, mais do que isso, não tem vigor para viver, não pratica exercício de modo regular. Outro erro muito grande, o humano cuidar do físico só como estética e não como a sua saúde magna. E aí o que percebem? Vão virar hipertensos. Quantos casais jovens estão virando hipertensos? Então, começa a ansiedade demais por um futuro que ele almeja para sair justamente de quê? Dessas dívidas. E mais do que isso, como ele vai conseguir um futuro melhor se ele faz aí do seu presente o mesmo passado, de modo contínuo? Então,
A pessoa que vive na ansiedade por um futuro que ainda não chegou e nem chegará, ninguém vive no futuro. Você pode planejá-lo, mas o feitio do seu futuro é no agora, é aproveitando-se bem do seu presente. Então, além de não conseguir, né, viver aquele futuro que ele está projetando, ele constantemente vive um passado que é perpétuo. Então, ao invés de viver o novo, acreditar, ter fé em algo melhor antes de ver, ele simplesmente faz igual São Tomé. Ele quer ver para crer. Logo, ele não sabe sair desse vucu-vucu todo. E aí, quando pensa que não, mais do que incômodos a nível da mente, do emocional, ele se vê ali atrelado não a essas questões financeiras apenas, mas também a outra pessoa que o provê diante disso. E fora que tem as relações sociais mais diversas, são familiares, muitas vezes quando eles já tiveram filhos, essa questão emocional de todos, amigos, enfim, gente. E a pessoa se anovelou em algo não tão bom por conta de um financeiro, por conta de materialismo, por conta de um ego. Isso é o natural da maioria das famílias, né? Então, há de se ter, assim como dito nos demais anteriores vídeos, principalmente os dessa semana, inteligência emocional. Isso é seu ego que chama? Só para você mostrar para o outro que é capaz? Só para você mostrar para o outro que dá conta? E por mais que você diga que é para mostrar para você mesmo, será que é para mostrar só para o seu ego que você dá conta? Se você dá conta, já se sinta pertencente. No melhor momento chegará para você. Para que fazer coisas para o outro ver? Então, almeje sim, sempre o melhor, tem ambição, mas ganância, para além daquilo que comporta aí, é a sua forma mais organizacional de viver, gente, isso não é compatível com um bom desenvolvimento humano, mas o que se requer para a pessoa compreender a dor. Então, vocês lembram daquela frase de mãe? Prefere aprender pela dor do que pelo amor? É isso. Então, se estamos aprendendo pelo amor, aqui o convite é o seguinte, isso faz parte da experiência humana de todos nós, né? Então, quando você for comprar aquela bolsa, para que pagar 20 mil reais numa bolsa? Tenta pagar uma de valor menor. Às vezes ela vai te servir da mesma forma, porque eu duvido que uma bolsa de 50 reais muitas vezes não te sirva para o que uma de 20 mil fará, né? Então, na verdade, aqui eu pus um valor de modo inclusive esdrúxulo para algumas classes sociais, mas isso é só para a gente compreender que é dinâmica. Então, quantas vezes, né? E mais do que isso, vocês já viram que a pessoa, quando ela quer algo, ao invés de buscar entendimento, determinada que está, se esse é seu desejo, tá tudo bem. Então você tá aí com a sua casa de 750 mil e quer uma de 2,5, tudo bem, mas compreenda quais esses enovelamentos que você vai entrar, né? Quais? Será que você vai ter paz para viver? Logo, você vai ficar inclusive doente do físico. Adoeceu na mente, com aquele tanto de pensamentos sobre dívidas. Naturalmente, você acredita naquilo que fez, porque você viu e você pôs fé, você assinou embaixo daquela forca. Portanto, mente é algo que você sente, porque está nas suas emoções, você já sabe o que fez. E tudo aquilo que você sente a âmbito de emoções é o que você co-cria. Então você já entrou em amarguras tais que, quando percebe, vai materializá-las, manifestando doença na sua vida. Então você já está um tanto ansioso porque adquiriu dívida para éons de vida à frente, né? E mais do que isso, tudo isso aqui passará de material, né? Então vamos deixar esses gastos, e aqui, como dito na leitura de hoje, mesmo que pequeno, ele invariavelmente vai se tornar grande. Né? Então tem gente que parcela aí, ó, ad eternum. Tá certo, se enforcou. Pessoal, vamos ter mais inteligência emocional, não só a inteligência do cognitivo, né? Para poder ali concatenar o que escolher, quais seus planejamentos. E você nem precisa desistir, a questão não é essa. A questão é, tem uma ambição? Batalha para isso. Acredite antes de ver e antes de você sair assinando embaixo de qualquer financiamento ou de qualquer aquisição, bem material, porque isso passará. E, inclusive, o que acontece, essa pessoa já manifestou doença,
já manifestou uma hipertensão arterial, como eu iniciei aí a falar, muitos casais jovens estão hipertensos, estão diabéticos. Vocês acreditam nisso? Pois é. Quando pensa que não, criando outros tipos de doença. Mas tudo vem na equivalência da compreensão que ainda se pede ao campo de cada um. Então, diante de um livre-arbítrio, só resta o universo trazer até nós, né, mandar, nos enviar aquilo que pedimos. Gente, o universo, Deus, não tem outra alternativa a não ser dar aquilo que você pede, a não ser dar aquilo que nós pedimos. E nós pedimos sim, mesmo que de modo indireto. Por exemplo, uma pessoa que acorda tarde, não é? Que não procura um bom emprego e quando está empregada reclama do patrão, reclama da ida ao emprego, do retorno ao emprego, reclama ali dos funcionários, seus amigos de trabalho. Essa pessoa só reclama, ela está pedindo só modos de reclamação em sua vida. Ela está reclamando por mais daquilo mesmo, né? Então é duplicado. Tem gente que reclama o dia inteiro, desde o momento que acorda. Essa pessoa então está com preguicinha de levantar no momento adequado para se apresentar melhor numa entrevista de emprego? Ah, porque começou o mimimi, me fizeram isso, me fizeram aquilo outro, me fizeram tal, eu sou vítima da sociedade, eu já nasci nessas condições. Para com isso, né? Então, vamos parar agora mesmo de sofrer, né? Nesse sentido, vamos aprender pelo amor ao invés de pela dor? Porque Deus sempre traz as duas oportunidades. E se você for reclamar de não ter o seu quinhão de participação com o universo, trabalhando para merecer o seu salário, né, os seus préstimos aí honrosos, se ao final do mês você não tem dinheiro, recurso, o que vai acontecer? É um rollover de reclamação. Mais e mais reclamação. Mais e mais. Quando pensa que não, já se tornou um idoso que não arrumou nada na vida. Será que não é porque fazia só aquilo que era vontade do ego? Ai, tá com preguicinha de levantar da cama? Não importa. Ai, eguinho, eu mereço tanto. Continua aí. E um dia você vai ver que não angariou muitos recursos financeiros, materiais, aqueles que seriam provedores de um bem-estar maior na vida. Por quê? Porque não quis sair da sua zona de conforto, né? Então, de outro modo também, vocês já viram o quão fácil é você olhar a grama do vizinho e falar, nossa, que bom, que bela casa, que belo carro, que belas condições ele tem, que sorte esse cara teve, que sorte essa mulher teve. Será? Sorte não existe, gente. É como eu digo, sorte é um bom nome que deram aos merecimentos daquele que faz o seu servir. Então muitas pessoas, para além de um trabalhar, elas também servem a Deus. O que quer dizer isso? Ela faz seu trabalho com gosto, né? Ela não maltrata o cliente que chega. Tem pessoas que não sabem nem isso. Eu costumo dizer que na minha época, até call center era diferente, né? As pessoas atendiam as outras do outro lado da linha com respeito. Hoje, quando um funcionário de call center, ele não quer sair do seu script, sabe o que ele faz? Desliga a ligação, né? Então, é sobre isso. E tudo isso foi ficando de forma, inclusive, pior, conforme, né, os pais dessa geração Z de agora perderam o prumo com os seus filhos. Então, é muito sim, né? Papai, mamãe, eu posso tal? Sim. Posso tal? Sim, 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 sim. Então, poucos os pais que dizem o não. Porque, gente, falar não dá trabalho. Falar não, na verdade, é deixar não só o filho numa compreensão tal, a modo até de um castigo a nível de mente, fazer ele refletir, é deixar você mesmo de castigo, né? Então é por isso. Então, gente, naturalmente, o que nós vamos ver? As pessoas estão muito permissivas. E é cultura do brasileiro fazer gastos à torta e à direita. Ah, não, eu preciso disso, disso e disso. É tanta coisa, né? E se você tiver aí um equilíbrio entre o que necessita a modo material com aquilo que necessita a modo de introdução de um bom intelecto, a sua expansão de consciência, quaisquer
os tipos de estudo, não só a nível didático, né? Mas a programação que você tem como humano. Você já se percebe como humano, que você não é só um bolo de carne que veio aqui para atuar ao seu bel prazer do ego, e você veio sim para se desenvolver como um humano melhor? Veio para obter recursos de informação. E esses recursos estão em formação dentro de você, te trazendo o engajamento de perceber quem é você. Sim, faça-se aquela pergunta, quem eu sou? Né? Então é para além de pensarmos aí num RG, num CPF, no nosso nome, na nossa filiação, na nossa nacionalidade, no nosso endereço. Você já sabe responder quem é você, sem utilizar esses recursos a nível de pessoa física? Você já sabe responder quem é você a âmbito da sua espiritualidade? Sim, o seu espírito é eterno em evolução, pois nós sabemos que não há morte para o espiritual, né? Então a morte haverá de sugar o quê? Seu corpinho lindo, mas o seu espírito é eterno em Deus. Então, gente, é sobre isso. E aqui novamente eu cito aquela parábola do grão de mostarda, para quem ainda não entendeu. Jesus pede para que a gente tenha compreensão assim como o grão de mostarda. Ele sabe que faz parte de um reino mineral e vegetal, e que assim ele honra com a natureza divina dele. Então, todos os seres vivos, desde um vegetal, criação de Deus, ele tem consciência de ser um vegetal. E nós? Será que nós temos consciência de que além de reino mineral, reino vegetal, reino animal, nós somos um reino hominal? Ele só se faz presente quando a gente começa a perceber que existe a quarta dimensão. Então estamos aqui na 3D, né? Sim, terceira dimensão. Como nós vamos poder identificar essas questões do ego e ao invés de afugentá-lo ao que vem de percepções do externo, é simplesmente falar para ele, tá tudo certo. Eu já descobri que eu não preciso sair reagindo a tudo, porque nós não somos animal. Nós somos homens. Na equivalência de entendermos que somos um espírito eterno em evolução, vamos sair desta zona de conforto, desse status quo que deve ser respeitado a nível aí de considerarmos o material financeiro, né? Então só sifão nos olhos. Gente, dinheiro é maravilhoso, ele compra tudo aquilo que vem para o nosso favor, mas também ele coloca a pessoa a vender-se, a se manipular para um material que ele passará. A única coisa que não passará, gente, é a nossa consciência. Então aí, pega a palavra. Você já fez consciência de que, vou repetir, além de reino mineral, vegetal, animal, você também faz parte do reino nominal? Ou seja, é um espírito eterno em evolução? Porque se você não compreende da quarta dimensão para baixo, está só na terceira D, vai ser mais difícil você começar a sentir o que é uma quinta D. A quinta dimensão é uma dimensão que nos coloca aí a par de algo muito melhor. É nos assessorarmos de Deus dentro de nós. E nas equivalências às quais um reino angélico, inclusive, de assessoria, daqueles que já são ascensos e fizeram maestria, né, em evoluir, em expandir sua mente, logo, das suas curas. E mais do que os seus processos de autocura, expandindo essa mente numa constante, ad eterno, ininterruptamente, eles ascensionaram e nos auxiliam. Então, se você não sabe o que eu quero dizer, por exemplo, o maioral deles aqui para nós, né, o excelso, Jesus Cristo. Ele, assim como disse do grão de mostarda que tem consciência do que é, nós nos vemos aí enovelados em tristezas, justamente por essa escassez do mental. Então, ao invés de sermos prósperos e deixar com que a bonança de Deus venha, porque a bonança de Deus você não sabe qual é, você não é onisciente como Ele, então você tem que se abrir para as máximas de Jesus, de Deus, aquilo que o universo ele quer trazer para você, ao invés de você ficar logrando coisas terríveis para o seu ego. Então você está se afunilando, não em propósito, mas sim em hedonismo. Vai sucumbir, gente. Então quantas pessoas tapam o sol com a peneira? E literalmente nós podemos fazer essa analogia. A ressonância Schumann, ela está
potencializando inclusive para o coração aberto daqueles que já têm na consciência de um mental superior, ou seja, deixando o melhor agir sobre nós. É o coração que ele já se redime diante das torturas que ele mesmo se colocou para viver. Então nós sabemos que é dado ao coração o sentir. Sentir o quê, Gi? As emoções, mas emoções equilibradas. Então pega aí as equivalências de emoção, né? Então o seu intelecto, ele não é só cognitivo. Então inteligência cognitiva, inteligência emocional, inteligência espiritual. Então para aquele que já compreende que todos os reinos vieram para auxiliar o humano, honra, tá? Honra tudo que existe. Então, gente, tem os cristais, o quanto os cristais nos auxiliam. E tem aqueles cheios de mimimi, né? Porque eu não sei, porque eu não sei. Todo mundo se comporta como Deus, não em centelha, como ego, né? Ah, se eu não conheço, então não existe. Gente, tem gente que fala mal de cristal. Aí eu só pergunto, quem fez o cristal? Será que foi sua família, você, sua falange? Não, foi Deus, né? Então, gente, vamos ter humildade. Somos muito pequenos diante da grandeza de Deus. Ele criou, sim, os cristais. Então, é a respeito de uma ciência, uma geociência, né? Então, a nível de geografia, aqueles, né, os geógrafos vão saber dizer como que funciona a formação de toda essa geologia que existe. É magma, é uma geleira, é água que arrefece, não importa, é obra de Deus, Ele permitiu, né? Então, sim, tudo que existe vem de Deus. E você não sabe prover bons recursos do reino mineral ainda. Mas eu te digo, pare e pensa comigo a coerência. Se falta ferro no seu organismo, e se perpetuar isso, no mínimo uma anemia. E para além disso, outras complicações virão a nível de saúde. Se falta a você vitaminas, recursos, né, de outros reinos, gente, são extremamente importantes. Então nós não temos só esses reinos dentro de nós. Nós temos para além de uma terceira D, que nos assimila a animais, pois somos animais. Inclusive tem uns que vivem como animais a vida inteira, né? E alguns dão razão a pensarmos o seguinte, será que estão com raiva? Não essa raiva normal do humano, mas o vírus da raiva de um bicho, porque tem uns que vivem mais do que criticando, julgando, condenando o outro só porque o outro já descobriu coisas diferentes, só porque o outro já consegue ser, ao invés de apenas querer recursos para obter, né? Então, as pessoas estão tão raivosas, tão odiosas, que estão sanguinárias. A esses estão honrando as profundezas, pois não tem como servir a dois deuses. Ou você honra a Deus, ou honra a... Então é sobre isso, né, gente? A quem você serve? Repito, não tem como servirmos a dois deuses, porque não existem dois deuses. E se assim você pensa, é porque está no engodo. Ou você serve a Deus, o Todo-Poderoso, o Criador, o Incriado. Nada contempla-nos a imaginação antes dele. E ele é o Pai de tudo e de todos nós, a fonte criadora e sustentadora, o nosso mantenedor. O todo, gente, para você senti-lo, basta você se enraizar em quem veio para ser, logo aí ao pertencimento que lhe cabe, sentir-se não só da raça humana, mas sobretudo respeitar a todos os reinos e todos os seus iguais, ainda que eles não sejam tão iguais assim, mas se você já consegue contemplar uma melhor atitude entre inteligência cognitiva, emocional e espiritual, ajuda aquele que precisa, ao invés de criticá-lo, de condená-lo, de culpá-lo, de julgá-lo. Sai do fanatismo, saia da separação. O problema do homem na Terra é a separação. Então, se você não sabe controlar seus pequenos gastos a nível de um financeiro, economias, material, talvez não é porque associado a isso, você está na escassez de um vislumbre maior entre as compreensões do seu espírito eterno na dinâmica do desenvolvimento humano? Então, gente, façamos com humildade. Assim como o grão de mostarda, Jesus nos convida para isso. Tenhamos consciência de quem nós somos.
nós temos um campo áurico que nos protege, a bem daquilo que sentimos e acreditamos. Então, tudo aí que pulula a sua mente, a partir de um simples pensamento, não é simples, não. É aquilo que você acredita e põe fé. Então, aquilo que você acredita faz parte da sua mente, que fará parte das suas emoções, que elas criarão um âmbito energético, aquilo que se materializará no seu físico. Então, será que estamos criando coisas só no consciente? Porque se chegam coisas que a gente não gosta e não quer dar conta delas, é sinal de que criamos sem a ajuda de Deus. Quando é cocriação, somos participantes daquilo, da obra do divino em nós. Aceita que dói menos. Você é um co-criador eficiente ou você é um criador mais do que eficiente? Todos somos criadores e co-criadores. O convite do canal é esse. Dê consciência para quais eficiências você quer servir. A Deus ou a Mamon? Se está criando ao seu bel prazer de ego, você está criando mazelas que vai ter que retratá-las. Pois se vê e é novelado nos efeitos das causas que criou, cuida disso. Agora sim, se você já quer se ver enovelado no amor de Deus, tudo ou mais vem para conferir a você que você pode tudo aquilo que tem merecimento e tem buscado. Então, co-cria com o Pai. Você é só o coadjuvante. O ator principal é Ele. Então, pessoas que inclusive estão presas no fanatismo, é um paradoxo. Elas não vão compreender o que eu estou dizendo, tá? Não vão. Ou que seja, tomara que sim. Mas aqui o meu apelo maior é esse. Gente, tudo na vida, inclusive, pode ser visto de modo paradoxal, porque nós devemos fazer a consideração da dualidade. Você faz as honras ao seu ego, perceptivelmente, com o quê? A sua vida tá maravilhosa? Então não. Então você não tá tratando só o ego de modo bom, não. Se a sua vida já está ficando melhor, a cada dia que passa você vai melhor, Fiat Lux. Então, naturalmente, você deixa a luz reinar. Logo, você é um co-criador eficiente e a sua vida vai se resolvendo. E tudo aquilo que te acontece, mesmo que por hora cai algumas lágrimas suas, mas mesmo assim você honra a Deus e agradece aquilo, dá honra e graça a tudo que te chega, porque compreende a misericórdia do Pai. Então você é próspero, próspero, próspero em todos os aspectos. Logo, não passa tormentas em nenhuma espécie aqui na Terra. E ainda que tenha que se equivaler deste momentum, ele chegará. Honra, honra, porque o Pai, ele está nos auxiliando constantemente, desde o primeiro momento do nosso fôlego divino, desta nossa vida. E aquele que já fia nisso, ele vai conseguir alcançar, tá? E mais do que isso, gente, para quem honra realmente enxergar a vida com misericórdia e graça em tudo que lhe acontece, ele vai conseguir sanar, solucionar seus problemas, as eventualidades, né, que a gente ainda não compreende como nós as criamos, mas a gente honra o nosso papel, a nossa participação como filhos de Deus dessa obra divina e já podemos alcançar o melhor. Logo, esse inclusive, ele evita gastos a nível do ego e muito pelo contrário, ele agradece fundamentalmente o seu ego, que ele é nosso burilamento moral e ético. E aí o seu intelecto é um provedor de todas as inteligências para o alcance das suas vitórias, do seu sucesso. Mas isso é só para aquele que tem propósito. Propósito em espírito eterno em evolução. Mesmo que ele ainda não compreenda que lindeza é essa que existe a nível do descortinar dos véus, das ilusões que ainda fazem parte da nossa vida. Então sim, temos muitos véus das ilusões. E quanto mais nós vamos retirando estas camadas de ilusões, vamos perceber que no fundo só o amor existe. Só o amor existe. O amor incondicional, espelhado no amor do divino. Esse amor ágape, a gente pode fazer um pequeno vislumbre, é quando você faz o bem sem olhar a quem. É quando você faz aquilo que Platão nos sugeriu. O bem nada mais é do que a união. Então, saia aí desses conformes de separação que você tem aprendido a âmbito desse engodo, desse enredo de manipulação de uma matrix que traz que
A modo religioso, ela te separou do outro, que tem religião diferente. A modo do time de futebol, tem pessoas que, umas nas outras. A modo de política, nós vamos descobrir o seguinte: o partido maior, gente, é aquele que é fraterno. Ele não se arregimenta de partidarismo que vai prejudicar uns e outros. Sejamos inteligentes, eficientes, co-criadores do Pai. Estudemos mais do que nossos votos. Estudemos aquilo que a gente põe fé, aquilo que a gente acredita. Porque você, sendo consciente disso ou não, é aquilo que chegará até você. Então vamos dar consciência a quem nós somos? O convite de hoje, mais do que nunca, eu repito o nome do canal. Vamos ver quem ama mais? Começa aí agora mesmo, de você. Pois é só isso que nos basta, cuidarmos de nós. Logo, nós fazemos assim como Gandhi. Sejamos aquilo que desejamos ver no mundo. Então, para todos aqueles que estiveram comigo aqui até o momento, deixa seu like, comenta no vídeo, será uma satisfação. Compartilhe com todos aqueles que possam gostar. Você que ainda não está inscrito, se inscreva, ativem o sininho para receberem mais conteúdos, certo? Então vamos juntos, todos nessa egrégora, aumentando sempre aquilo que eu desejo a vocês. Muito amor e muita luz nos caminhos de todos. Gratidão profunda. Namastê.